Ei, gente, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês um vídeo sobre Lisboa, o quanto ela está a mudar. Achei bem interessante, acho que agrega bastante ao canal e acho que vai ser bom para a gente discutir um pouco nos comentários sobre a opinião de vocês sobre isso. Oh, acho que todo o país, todo o mundo está a mudar, não é só o país. Acho que o mundo inteiro está a mudar, está sofrendo grandes mudanças. Algumas boas, algumas ruins, mas assim, o importante é estar bem informado e eu espero trazer com isso uma boa informação para deixar vocês bem antenados. E vocês me falem a opinião de vocês, agreguem aqui nos conteúdos, nos comentários, porque eu gosto e aprendo bastante com os comentários de vocês, de forma construtiva e respeitosa, tá bem? Porque estamos juntos nessa família para fazer amizade e para construir um Portugal melhor e podemos aprender bastante um com o outro conversando, tá bem? E como eu disse, não adianta tapar os olhos, o que importa é estar antenado. Inclusive, não se esqueçam de verificarem os últimos vídeos, certo? Não gosto de falar de política, não tenho partido nenhum, mas eu tenho sim, acredito nos projetos de lei. E não importa qual seja o seu partido, importa que você seja bem informado, que você tenha um senso crítico e que você se atualize, saiba dos projetos de lei dos seus candidatos, dos seus, enfim, políticos, ok? Então, eu espero que vocês realmente, gostando ou não do político que eu esteja a abordar, você se informe, você veja o vídeo e comente também para eu entender como é a sua linha de pensamento. Se for um pensamento construtivo, eu vou gostar bastante, mas principalmente que seja crítico, principalmente que não seja vazio, que não seja o mesmo ofensivo, tá bem? E sim, como eu disse, aqui é um espaço seguro de partilha, tá bem? Partilha de reflexão e de aprendizagem. E espero aprender bastante com vocês. E, como eu disse, eu realmente também espero que vocês reflitam bastante com os vídeos que eu ando a deixar, que é muito importante para mim, que vocês usem a cabeça, não é só para chapéu, né? A cabeça é para pensar, tá bem? Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Não é fado que se ouve em Alfama, um dos bairros mais antigos de Lisboa. Historicamente associado a essa música símbolo da saudade, uma palavra, aliás, tão portuguesa. Também não é produto local a maioria do que está à venda no comércio, não é para menos. Os moradores da vida toda estão indo embora. E os jovens não conseguem ficar pela oferta escassa de moradia. A Alfama teve, na década de 80, em torno de 20 mil habitantes, segundo estimativas. Hoje seriam menos de 1.000. A portuguesa Manuela decidiu permanecer. Que era uma rua onde se vendia muito peixe, aquele era o mercado. Era um dos mercados de Lisboa, principalmente peixe. Mas havia de tudo, frutas, mercearias, tudo. Sapateiro, talho. Isto era um mercado a céu aberto. E aqui nestas duas portas eu estive à volta de 50 anos. Até receber um aviso de despejo em 2018 para que o prédio passasse por uma reforma. Foi a vida do meu marido, depois o meu marido faleceu, fiquei eu, que criei a minha filha, de maneira que isto tinha um valor para mim e tem. Mas ela foi obrigada a se mudar para um novo espaço, não sem levar junto a imagem de Santo Antônio, uma lembrança aos fregueses de sempre. A mercearia Castanheira ainda existe. Até logo, se Deus quiser. Até logo. Apesar da mudança repentina de tantas portas fechadas ao redor, a venda segue de pé. Por quanto tempo ainda? Lisboa está perdendo sua identidade? Como se sentem os portugueses e os brasileiros que moram aqui? A DW Brasil veio até aqui justamente atrás dessas respostas, entender o que tem feito o centro histórico da capital portuguesa virar o avesso do que era.
e se é possível resgatar a glória de um passado cada vez mais distante. Aí, ó. Embaixo tem uma loja, tem um boteco, mas não mora ninguém. Aqui também é Poderoso, comprou esse aqui, ó. Muitas vezes vem um empreendedor forte no país e quer comprar um edifício, ele joga um valor alto e aqueles moradores ali, ou mesmo família que tem aquela herança para vender, vende para o dinheiro que aquele empreendedor imobiliário fez esse preço alto e vendeu. Estava 3 meses atrás. Isso daqui tinham casas e a gente não viu fundo. Agora já existe o vão, o guindaste, a obra continua rápida. Estamos no Largo da Graça, uma das regiões com a vista mais icônica de Lisboa. Mas quem olha para dentro, como a Carolina, vê imóveis abandonados, comprados para serem vendidos mais tarde a um valor maior ou destinados à construção de empreendimentos de luxo. 2 anos atrás só tinha muito mais pequenos comércios antigos, lojinhas, mercearias de orgânicos, que agora são pizzarias, agora são restaurantes de rede internacional, que inclusive não tem português nenhum. Nós fizemos um passeio na Graça com a Carolina, uma brasileira do coletivo Stop Despejos. Ela diz que o bairro onde escolheu viver em Lisboa está se transformando para atrair gente com muito dinheiro e turistas, o que não tem agradado a comunidade. Em março deste ano, moradores da Graça reivindicaram este imóvel para uso comunitário. Ele foi um convento e acabou concedido a uma empresa para a construção de um hotel 5 estrelas. Foi no âmbito de um programa do governo português, o Revive. A ideia é ceder imóveis públicos históricos desocupados ao setor privado na tentativa de preservar o patrimônio. Só que tem uma perversidade nessa política pública. Por quê? Porque você dispõe prédios públicos, que são bens públicos, para exploração privada, né, a preços bem razoáveis, em condições de segurança. E muitas vezes esses investidores não são pessoas que estão construindo a cidade, mas eles estão, claro, explorando. Especialmente para o turismo, que, segundo a Carolina, promove a descaracterização da redondeza. Se o grafite antes era um lugar de intervenção urbana, autônoma, dos próprios artistas, esses já são obras que são encomendadas, né? Que são patrocinadas pela cidade, pela junta ou pelos proprietários locais para valorização do imóvel. Lisboa vive há anos ao menos 2 fenômenos paralelos de acordo com este especialista. O turismo de massa, que estimula a conversão de moradias em locais de aluguel por temporada, e o investimento estrangeiro no mercado imobiliário, que acaba restringindo a aquisição de imóveis pelos próprios moradores da cidade. De facto, há uma parte da história e da identidade da cidade que se perde quando tudo que se transforma para algo no qual, de facto, boa parte da população não se reconhece. Os exemplos estão por toda parte, mas antes de avançarmos nessa discussão central, eu vou voltar um pouco no tempo para você compreender como Lisboa chegou a esse ponto. A partir de 2008, uma crise financeira internacional fez Portugal adotar políticas para atrair o investimento estrangeiro. Uma delas foi o visto para gente endinheirada fazer negócio no país, adquirir imóvel. O governo também mexeu numa lei que garantia o congelamento de contratos de aluguel mais antigos, o que acabou, na prática, facilitando o despejo. A Câmara Municipal de Lisboa surfou nessa onda ao incentivar o turismo e o que aqui se chama de alojamento local, a hospedagem por temporada. Isso fez com que Lisboa saísse de 500 unidades em 2011 para quase 20 mil em 2018. O número de visitantes seguiu a mesma tendência, chegando em 2023 com quase 20 milhões. O triplo de Veneza, na Itália, e o dobro de Amsterdã, na Holanda. A diferença é que tanto Amsterdã como Veneza, de acordo com o pesquisador com quem conversamos, lidam há décadas com a gentrificação, que é essa transformação sociocultural de bairros populares. E Lisboa não. O fenômeno estaria mais acentuado somente de 10 anos para cá. A gentrificação ela vem também com uma homogeneização das linguagens de comércio, das linguagens arquitetônicas, sabe? A perda de uma diversidade, de uma identidade local para modelos internacionalmente fáceis, rápidos. Muitas vezes, quando se fala em gentrificação e fala-se de impactos negativos e efeitos negativos, não é necessariamente a pessoa que é retirada de determinado espaço residencial ou comercial, é sobretudo também
muitas vezes o quão essas novas pessoas são impedidas de aceder a esses mesmos espaços, porque de facto começa a estar muito tematizada e centrada e especializada na função turística. E o desafio que se lança é sempre o desafio de pensar o que é que pode ser uma cidade, Lisboa e outras cidades turísticas, quando o volume de turistas, se eventualmente o volume de turistas, e é provável que possa acontecer, tudo funciona por ciclos, diminua. No fim de 2023, Portugal lançou uma campanha para incentivar o turismo sustentável e autêntico, que gere valor para os territórios e as pessoas, ou seja, respeite a cultura local. E Lisboa suspendeu novas licenças de apartamentos para aluguel de curta duração, um jeito de ampliar a oferta de habitação permanente e tentar preservar a dinâmica social da cidade, a que ainda resta. Esta banca é dos meus pais, só os estou a ajudar. Eles estão cá desde o ano 2000, mas esta banca já existia desde os anos 80, este espaço aqui. E como o senhor conseguiu resistir, Pablo? Como é que consegui resistir? É uma questão de teimosia. E de adaptação aos novos tempos. A banca de revista hoje vende de cartões postais, água a passeios turísticos, além de ser ponto de encontro de velhos conhecidos. Havia aqui grandes casas, havia a Lenauro, uma grande casa conhecida, a Lenauro, o Adão Camiseiros, era aí o Adão Camiseiros, casas grandes que as pessoas vinham, faziam questão de vir à Baixa para virem essas casas, que eram casas tradicionais, que se vendia muita coisa e que tinham muita categoria. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Essa é a Baixa de Lisboa, uma região onde, além de fachadas históricas abrigarem lojas turísticas, os aluguéis podem custar muito mais que o salário mínimo. Também é fácil encontrar imóveis vazios à venda ou que já foram vendidos e estão passando por reforma. Mesma situação do Chiado, bem perto dali. Nesse lugar aqui funciona a Academia de Amadores de Música, no alto do bairro do Chiado, centro histórico aqui de Lisboa. Essa academia foi fundada no século XIX e, segundo a imprensa portuguesa, está ameaçada de despejo porque a construção foi vendida. Ela estaria aqui funcionando só nesse lugar há quase 70 anos. E se a gente passa aqui, não dá nem para perceber que ele é uma academia, porque na frente tem mesa de restaurante. A venda teria feito o aluguel ser reajustado a um valor 7 vezes maior que o atual. A crise de habitação e de identidade também afeta brasileiros, maioria entre os imigrantes do país. Para dar conta de pagar o aluguel de um quarto, a Eliane está dividindo o apartamento com uma amiga na região metropolitana de Lisboa, a 1 hora do salão onde ela trabalha como gerente. Acho que a grande dificuldade do imigrante hoje aqui é encontrar um espaço para morar, realmente, porque é muito difícil. O chefe dela é natural de Bangladesh. Chefe, vem cá! Pode vir aqui. Venha! Quantos empreendimentos você diria que você tem hoje? 5. 5? Sim. Todos aqui nesse mesmo bairro? Sim, basicamente sim. Um lá embaixo, mais 4 aqui. O que era antes do salão aqui, você lembra? Era uma igreja. Era uma igreja? Igreja. E antes da igreja, você lembra? Antes da igreja. Você tá aqui há bastante Acho que foi tempo. uma loja chinesa, não? Foi isso. Foi várias lojas. Era uma casa de noivas. Ah, era uma casa de noivas. Mas era um empreendimento de pessoas locais aqui ou não? Eram de portugueses? Eram portugueses. Os imigrantes de Bangladesh são conhecidos por terem contribuído para revitalizar áreas centrais de Lisboa, como os arredores da Praça Martim Muniz, o que pode ser interpretado como um dos lados positivos da gentrificação, porque ela tende a atrair melhorias na infraestrutura de bairros degradados e estimular a convivência multicultural, o que não deixa de ser importante. Ainda mais numa cidade como Lisboa, onde mais da metade da população tem origem estrangeira. O problema na visão do Pedro é o seguinte: o que surge principalmente no comércio, em geral, usa elementos da autenticidade lisboeta para falsear a ideia de algo local, raiz. Ele fez este estudo sobre a mouraria, justamente onde está localizada a Praça Martim Muniz, e concluiu que o lugar passou a ser uma espécie de parque temático, fabricado para atender necessidades turísticas, em alguns casos se apropriando de traços ligados à cultura portuguesa, como os termos fado e tasca, que é um espaço de petiscos frequentado pela classe trabalhadora, mas que originalmente não leva esse nome na fachada, porque, de acordo com as análises do Pedro, nenhum morador daqui precisaria disso para identificar um estabelecimento desses. Não deixa de ser algo falso, uma identidade, uma autenticidade construída muito recentemente e que soa algo falso por parte da população local, que de facto cada vez mais frequenta
menos as áreas centrais da cidade onde estes fenómenos mais acontecem. A sensação que a gente tem aqui é como se essa experiência autêntica que os turistas buscam, aquela imersão no modo de vida de um lugar, também estivesse ameaçada. Mas é só uma impressão, não uma sentença. Existe sempre a identidade de Lisboa, nós associamos coisas a Lisboa, a Portugal, portanto, em outras cidades. A identidade está sempre lá, a população local reconhece esses aspectos da identidade, continua a reconhecer no centro de Lisboa como um espaço de memória coletiva, ainda que já não o reconheça de um ponto de vista funcional. As áreas mais centrais de Lisboa continuam a ser as privilegiadas para comícios, manifestações, celebrações de final do ano, o que significa que continuam a ser espaços de memória e de celebração coletiva, portanto, isso acontece porque são espaços onde a identidade continua a permanecer. Lisboa é só um cenário? Bom, uma cidade sem alma, tudo indica que ela ainda não é. Tem áreas de metrópole moderna, conectada ao mundo, mas com as mesmas calçadas de antigamente, as mesmas ladeiras, o mesmo rio. E o povo? Também, porque tem gente guardando a história, menos do que décadas atrás, mas tem. Como a dona Silvana, de 92 anos, moradora dessa casinha no bairro Alto, espremida num prédio tomado por apartamentos para turistas, na frente de um casarão que virou hotel, e de onde ela diz que não vai sair. Eu estou aqui e estou até à morte, é de morrer com 100